Então, iniciou a gravação, então a gente vai dar início, né, na aula da Sociologia da Família. A gente tinha dado aquele intervalo aí e de tempo. Então, na última vez que a gente teve aula, foi aquela semana que a gente trabalhou as questões de fecundidade. E a gente viu a questão da fecundidade em Portugal e a questão da fecundidade em Moçambique, né? Então, tem sido a nossa última aula. As aulas de hoje, a gente vai trabalhar a questão da criança, né? O texto de hoje é o papel da família na formação social de crianças e adolescentes. Então, hoje a gente vai ver só essas questões envolvendo o papel da criança dentro da família. Tem alguma coisa aqui? Ok? Então, então, o processo de formação, tanto de crianças como de adolescentes, ele não se dá apenas, né, dentro das instituições de ensino. Porque muita gente, principalmente hoje em dia, deixa eu... Tá. Pois não, Perca. Perca está com a mão levantada. Pode falar. Ela não, ela não você querer. Mas qualquer coisa. Bom dia, docente. Bom dia, foi uma falha. Ah, tá certo. Mas qualquer coisa, se quiserem falar, perguntar, está disponível. É só levantar a mão, ou se não, só ligar o microfone direto. Tá certo? Tá bem, docente, tá certo. Então, hoje, principalmente hoje em dia, a gente viu, né, ao longo da disciplina, que a sociedade tem mudado. Então, antes, a mulher, ela tinha um papel bem mais de cuidadora, né, cuidadora do lar, cuidadora da casa, responsável tanto pela educação dos filhos, como também responsável pela afetividade, né? Por dar carinho, ensinar a criança o que é certo, o que é errado. Então, a mulher sempre teve esse papel dentro da sociedade. Mas a gente viu ao longo da disciplina que, ao longo da história, esse papel foi mudando. Né? Não é que a mulher deixa de ser a responsável dentro de casa pela educação da criança. A mulher ela começa a acumular papéis dentro de casa. Então, a mulher agora ela vai ser responsável pela educação da criança, pelos cuidados com a criança, mas também ela vai ser ou a responsável ou uma das responsáveis por trazer o sustento financeiro para casa. E durante muito tempo, essa responsabilidade ficou apenas sobre os homens. A gente viu isso quando a gente estudou os tipos de família, né? Então, quando a gente estudou o modelo de família patriarcal, né? No qual o homem é o responsável pelo sustento, né? O homem era responsável por sair de casa para trabalhar e trazer esses recursos para casa e a mulher ficava em casa. Então, isso a gente viu, a gente estudou isso ao longo da disciplina. A grande questão hoje em dia, em relação às crianças, é que cada vez mais, devido a esse fato das mulheres terem que trabalhar, então, cada vez mais, a educação da criança, né, fica a cargo de terceiros, que não sejam os pais. A escola, a empregada, a avó, né? Uma pessoa que vai cuidar dessa criança. Não sejam seus pais, porque os pais estão trabalhando. Aí no texto, o autor vai colocar que uma coisa é educação no sentido de educação escolar, ensinar números, ensinar letras, né? Beabá, né? Essa parte de alfabetização, de fato,
Isso é responsabilidade da escola, ok? Mas o processo de formação da criança, ele não consiste apenas na parte, né, escolar. Tem todo um processo de formação, né, somente do psíquico. Então, esse processo, ele não se dá apenas na escola, ele também se dá em outras instituições sociais, né? Então, na escola, na igreja, na mesquita, mas principalmente dentro da própria família, certo? Então, a família, ela é vista como o epicentro, né? Ela é a principal responsável pelo desenvolvimento humano dessa criança, que posteriormente vai se tornar um adolescente, né? Então, o local próprio para o desenvolvimento pessoal dessa criança, em todos os aspectos, não apenas no aspecto escolar, de fato, é dentro do seio familiar, né? Aí ele vai colocar, isso inclui mudanças de ideia, atitude, relacionamento, diferenças individuais, o modo como cada um vai se constituir. Então, isso a gente, como a gente já falou, isso a gente vai ensinando a criança no dia a dia. Então, a gente ensina a criança, se ela chega em casa com uma caneta, um lápis, dentro do estojo escolar, o que é que a gente vai ensinar? De quem é isso? Por que que isso está no estojo que não é seu? Ah, um amiguinho me deu. Ou eu peguei de um amiguinho, ou peguei da sala, estava lá na caixinha do professor e eu peguei. Então, a gente vai ensinar a criança a dizer, olha, não pode pegar o que é dos outros. Você tem que devolver isso e pedir desculpa. Você não pode fazer isso. Então, você está ensinando uma coisa simples. A criança não pode pegar um objeto que não é do outro. Mas, ao mesmo tempo, você está moldando o caráter dessa criança. Porque quando ela crescer e se tornar uma adolescente, ela vai saber que ela não pode pegar o que é dos outros, porque ela aprendeu isso em casa, dentro da sua família. Então, é dentro do seio familiar que a criança vai sendo moldada, porque a gente vai ensinando o que é certo, o que é errado, né? Então, por isso, a importância da preservação, da proteção da família. Quando a gente está falando de proteção da família, a gente está falando de proteção de todos os modelos de família. Quando a gente fala de proteção da família, às vezes, muitas vezes, as pessoas confundem e entendem que quando você fala sobre proteção do conceito de família, que está se falando exclusivamente daquele modelo de família nuclear, pai, mãe e os filhos, certo? Mas não, a gente está falando de proteção da família de um modo geral. A gente viu uma família monoparental, que é só a mãe e os filhos. É um tipo de família. E essa família também deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado, não apenas as famílias que têm dois pais, ok? Então, a gente viu ao longo da disciplina o surgimento de novos modelos de família. Entre eles, a família homoafetiva, né? Que é aquela família formada por iguais. Então, a criança vai ter dois pais ou duas mães. Então, essa família é uma das famílias, é um dos modelos de família que tem sofrido mais com perseguições, com as crianças a sofrerem bullying na escola, porque sempre o que é diferente para a gente choca. E neste caso em específico das famílias homoafetivas, não é apenas uma família monoparental. Então, assim, a gente
tende a pensar, como o Claude Lévi-Strauss falou, né, quando a gente viu no texto dele, esse modelo de família tradicional como sendo um modelo de família ideal. Então, a gente tem nesse imaginário, a gente é criado, principalmente aqui na sala, nesse momento só tem mulheres, né? Então, a gente é criada desde criança, né? Que a menina tem que crescer, e a menina tem que casar, a menina tem que formar uma família, né? Então, a gente vai moldando esse imaginário ao longo da nossa vida. E que quando acontece um caso de um divórcio, né? E que essa mulher passa agora não ser a esposa, mas ela sim ser a chefe da família, isso gera uma ruptura, né? E muitas vezes essa mulher ela pode se sentir tipo, inferior, mas poxa, não consegui manter a minha família, ou se comparar, tentar se comparar, mas minha irmã é casada, minha prima é casada. Então, sempre você vai ter uma pressão da sociedade em relação que essa mulher mantenha esse casamento. Por quê? Porque durante muito tempo, uma mulher divorciada dentro da sociedade, ela era mal vista. Que isso é uma realidade que vem mudando aos poucos. E hoje a gente já tem um grande número de famílias monoparentais chefiadas por mulheres. Então, já não é mais uma coisa assim tão absurda. A gente tem os primeiros divórcios, oficialmente, né? Não que antigamente as pessoas se separavam, mas ia cada um para um lado. Eu estou falando de divórcio no âmbito legal, no âmbito do direito. Vai ter os primeiros divórcios lá na década de 50, década de 60, dependendo do país. Então, a gente já tem aí quase 70 anos. Então, muita coisa já mudou. Em relação às famílias homoafetivas, é algo que ainda é recente, novamente. Não, a docente não está dizendo que não existia pessoas homossexuais antes das leis. Existia sim. A gente tem relatos e a própria Bíblia. Na própria Bíblia tem relatos, né, que a Bíblia chama de pederastia, que era a relação relação sexual entre dois homens. Então, isso está lá, a Bíblia escrita 2.500 anos lá, já tinha lá esse tipo de relação. O próprio Alcorão também. No Alcorão fala que é haram, pecado, um homem se deitar com outro homem. Então, essa questão da homossexualidade não é nada novo. Existe lá desde a da época que foi escrito o Alcorão, desde a época que foi escrito a Bíblia. Então, isso a gente tem registros históricos de mais de 2.500 anos. A grande questão é que, de fato, essa parcela da sociedade sempre foi vista, né, de uma forma negativa. E principalmente em relação à família. Porque muitas vezes as pessoas não enxergam o casal homossexual como um casal capaz de formar uma família. Ok, do ponto de vista biológico, não se pode. Um homem e uma mulher, uma mulher e outra mulher não conseguem, do ponto de vista biológico, gerar um filho delas. Dois homens não conseguem gerar um filho dos dois, certo? Do ponto de vista biológico, e de fato isso não acontece. Mas hoje existem outros meios, outras formas de se formar uma família, né? Um casal homossexual. Pode partir para adoção, né? A gente viu também, família adotiva é um tipo de família. Então, independente de ser um casal heterossexual, um homem e uma mulher vão lá e adotam uma criança, ou um casal homossexual, duas mulheres, dois homens, e vão lá e adotam uma criança. É formada uma família pelo laço da adoção, né? Hoje em dia tem inseminação artificial, barriga de aluguel, outras formas que fazem com que esses casais homossexuais possam ter filhos. Né? E também a outra coisa
né, além da ciência, né, que vai permitir essa constituição familiar das famílias homossexuais, é a questão do próprio direito. Né? Direito, a gente fala no sentido de legalidade, da criação de leis. A gente vai ter aprovação de leis em diversos países, né, do mundo que vão reconhecer que uma mulher morando com outra mulher forma um casal. Um homem morando com outro homem, eles formam um casal. Então, o direito, as leis vão começar a reconhecer esse casal como uma família, ok? Mas, como eu disse, ainda são leis recentes. No Brasil, a legislação brasileira que reconhece o casamento homoafetivo é de 2021, né? Então só tem 3 anos. Aqui em Moçambique, o casamento ainda não é aprovado. As pessoas podem morar junto em união de fato, mas casar no cartório, né, ainda não pode. Mas a gente tem uma lei que é de 2015, né, que ela vai descriminalizar a homossexualidade, que até, né, anterior a 2015 era considerado crime, né, em Moçambique, no estado moçambicano, 2 pessoas do mesmo sexo se relacionarem. Então, o que é que a gente tem aqui, como eu disse, a gente está falando de 2015, 2021, então são leis ainda muito recentes, muito novas. E também pesa aqui dentro dessa questão, de fato, a questão de valores religiosos, né? Muita gente vai dizer, docente, pode dizer, mas é pecado, mas é errado, certo? Eu sempre falo, é pecado para você, é pecado dentro da sua concepção religiosa, certo? Então, a gente vai sempre estar trazendo para a discussão sobre a questão da homossexualidade a questão dos nossos próprios valores religiosos, ok? Digamos, eu sou cristã, vocês sabem disso. Então, eu sou cristã, dentro da minha religião, é considerado pecado, ok? Mas isso não me impede que eu olhe para aquele casal e enxergue ali minha família. Para eles, aquela lógica faz sentido. E eles se comportam como uma família. E se a minha religião é contra, se a minha religião aprova, de novo, aí é um problema meu, individual, com a pessoa. Então, guarde esse problema para si. Eu sempre brinco. Eu não acho que isso é homossexual errado. Ok, respeito a sua opinião, então não seja homossexual. Eu sempre brinco com isso. Ok? Porque tem valores que, para uma religião, podem fazer sentido e para outra religião pode não ter sentido. Um exemplo, a questão que aqui em Moçambique vocês têm muito, a questão da poligamia. Então, dentro da religião muçulmana, a poligamia ela é aceita, ela é liberada. Olha lá, o homem pode ter até 3 esposas, desde que as trate, as cuide financeiramente da mesma forma. Então, está liberado, ok? Para o muçulmano. Mas, se eu olhar, o meu olhar cristão, a Bíblia diz que não. Então, eu posso olhar para uma família, se a gente pensar dentro de uma família muçulmana, numa casa, com um marido e 2 esposas, e filhos que convivem juntos dessas 2 esposas diferentes. É uma família poligâmica, e dentro dos conceitos de família, a gente vai considerar uma família extensa, uma família alargada, né? Uma família que convive junto dentro do mesmo espaço, né? Mas eu não posso usar os meus dogmas religiosos para dizer, mas aquela família está errada, porque é uma família poligâmica e eu sou cristã, entendeu? Então, a gente não pode utilizar esse tipo de julgamento. Do mesmo jeito que eu não posso olhar para uma família muçulmana poligâmica e tecer esse tipo de comentário, eu também não posso olhar para uma família homoafetiva e tecer
esse mesmo tipo de comentário, ok? Então, mas para que essa família, ou essas famílias, se a gente pensar na família poligâmica também, essas famílias, elas precisam ser protegidas, como a gente falou. Então, elas precisam ser protegidas dentro do âmbito do direito, dentro do âmbito da legalidade. É necessário criar leis que vão proteger essa família, para que cada vez mais, né, a gente consiga avançar no sentido de construir uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade que vá reconhecer o outro e vá respeitar as escolhas do outro, mesmo que aquela escolha não seja a que eu considere correta, né? Então, a gente pensa tipo uma lógica tipo time de futebol, certo? Eu posso pensar aqui na sala, deixa eu ver quem é que está na sala no momento, que eu não tinha mencionado ainda, que chegou. Zélia. Não sei para que time a Zélia torce, mas eu posso dizer, a Zélia torce pelo Benfica. Acertei, Zélia, eu estou errada? Deixa eu ver. Perca. Consegue abrir? Ok. Vou continuar. Então, assim, se a Zélia torce pelo Benfica, a Zélia vai pensar, tipo, o Benfica é o melhor time do mundo, né? Mas pode ser que a Anastácia... Oi, Perca, diz. Docente? Eu tô perguntando, você torce por qual time? Docente? Tô conseguindo lhe ouvir. Sim, Vou eu perguntar, vi. Ouvi chamar meu nome, docente. qual é o time de futebol que você torce? Docente? Tá cortando, não consegue ouvir. Eu tava perguntando, qual é o time de futebol que você torce, Perca? Não gosto, não gosto de assistir jogo. Tem que escolher um, vá. Nem que seja o Ferroviário da Beira. Escolha um. Antes gostava de Real Madrid. Pronto. Pronto. Então, pronto. Vou dizer, a Perca diz que ela gosta do Real Madrid. Mas pode ser que a Julieta goste do Barcelona. A gente teve recentemente, né, aí o jogo do Real Madrid e do Barcelona. Então, se eu perguntar para a Perca qual o melhor time, aí a Perca vai defender. Vai dizer, não, o Real Madrid é melhor, porque tem um Mbappé, vai, né, dar os argumentos dela para e mostrar por que o Real Madrid é melhor. E a Julieta vai dizer, não, docente, o melhor é o Barcelona, tal, não sei o quê. Então, para cada uma delas, o melhor vai ser o seu. O seu time é o melhor, né? Mas isso não quer... Pode falar, Perca, se quiser. Como o teu tá levantando sem querer, fico sem saber se está chamando mesmo ou não. Mas quando for, pode abrir o microfone e falar. Então, dentro dessa lógica, cada uma vai enxergar o seu como melhor, certo? É assim que funciona. Mas não quer dizer que um vai invalidar o sentimento do outro. Sempre para si, você vai enxergar o seu time como melhor. Então, a gente não pode, aqui dentro desse contexto, dizer, não, docente, a minha família é uma família nuclear, sou eu, meu marido e meus filhos. Então, eu acho que a família da Zélia, que só é ela e a filha dela, é uma família desajustada, porque não tem a figura paterna.
Então, você está olhando para o outro a partir da sua lógica, a partir da sua concepção, certo? Na antropologia, a gente chama isso de etnocentrismo. É você olhar para o outro e julgar o outro a partir da sua própria lógica, né? Então, como eu falei em relação da família, então, eu sou uma mulher cristã, então eu não posso olhar para uma família muçulmana poligâmica e dizer que aquela família ai meu Deus, isso não é correto, tem duas mulheres morando na mesma casa, não é correto para mim, dentro da minha concepção religiosa. Mas para eles, dentro da religião deles, tem nexo, faz sentido, e eu devo, enquanto cidadã, respeitar a escolha do outro, o modo de vida do outro, certo? Mas, para que isso funcione na prática, aí é necessário o direito, certo? É necessário que as leis sejam criadas no sentido de focar na inclusão dessas famílias, principalmente dessas minorias ou desses grupos que estejam mais vulneráveis, né? Então, dentro dessa discussão sobre grupos minoritários, grupos vulneráveis, a gente vai destacar a questão da exclusão como um processo complexo, né? E, e no sentido antagônico, né? Batendo de frente um com o outro, a gente vai ter a exclusão. E o que é que a gente tem contrário à exclusão? A inclusão, certo? Então, no contexto do direito, né, no contexto legal, a família ela tem que ser analisada a partir da disposição, certo? No texto ele vai mencionar a Constituição de 1988, porque esse texto é de uma autora brasileira. Então, ela menciona a Constituição brasileira. Para que a gente adapta isso à nossa realidade e dizer que a partir da Constituição moçambicana, acho que é de 2004, a última, se não me engano, ou da própria lei da família moçambicana, a gente tem que pensar sempre no princípio que perpassa todas as constituições, porque isso está um documento da própria ONU e as constituições são feitas com base nele, que é o princípio da igualdade e o princípio principalmente da dignidade humana, certo? No qual todos que moram naquele país, eles têm o mesmo direito, independente do credo, da raça ou da cor. Então, independente, a gente vai incluir aqui, independente da sexualidade, então, independente do que for, todas as pessoas têm os mesmos direitos perante a Constituição do país, ok? Então, a gente, no texto, novamente, como eu disse, esse texto é um texto que foi escrito no Brasil, dentro do conceito brasileiro. Então, ele vai falar que houveram importantes mudanças no direito, né, da infância e de juventude, que, ao longo da história, foram enxergando a criança como um sujeito, né, um indivíduo que tem direitos. Porque, durante muito tempo, a criança, a gente viu, a criança era vista como um mini adulto. Então, crianças somente século XVI, século XV, a criança com 6, 7 anos, ela já trabalhava. Com 6, 7 anos, ela era enviada para trabalhar fora de casa. Não é trabalhar em casa, tipo, meu filho forra a cama, meu filho desce lixo. É para colocar mesmo para descer. Ele está ajudando dentro de casa, não é trabalhando. Quando a gente está falando de trabalho, é trabalho remunerado, um trabalho que demande tempo, que demande esforço físico, é outro tipo de coisa. Trabalhar, ajudar dentro de casa, é para fazer mesmo, certo? Então, a gente vê essa mudança ao longo da história, de você parar de enxergar
a criança como uma extensão desse adulto, né, tanto na vestimenta como na questão do trabalho, até nas próprias relações sexuais. Antigamente, se começava a relação sexual muito cedo, né? As crianças eram casadas muito cedo, né? Porque não se entendia direito o que era ser criança. Então, a criança era vista, como eu disse, uma continuação desse adulto, um mini adulto. E essa concepção foi mudando ao longo da história. Então, quando você vai mudando a sua concepção sobre a criança, você também tem que mudar o direito. Você vai começar a criar, você vai entender agora essa criança como um sujeito que precisa ser protegido pelo Estado e pela família. Então, a gente vai começar a criar direitos nesse sentido, ok? Aqui tem, né? Eu esqueci o códigozinho. Tem um códigozinho na lei que vai falar que a criança não pode levar porrada. Aí um aluno, ele estava dizendo que na escola que ele trabalha, as crianças têm a lei na ponta da língua. Aí ele disse que quando tem alguma confusão, tipo a professora, tipo, vou ter que fazer isso com você. Aí, porque de acordo com a lei tal, você não pode fazer. Eu ri. Ele contando, era outra disciplina, mas ele contando isso que me fez lembrar. Lá no Brasil também tem isso. Lá no Brasil a gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que vai estabelecer os direitos da criança. Então, as crianças estudam o ECA na escola. Então, aí sempre tem alguma criança que vai, tipo assim, a mãe, né? Olha, tipo, vá arrumar seu quarto, senão eu vou lhe dar uma palmada. Porque pelo ECA você não pode me bater. Isso as crianças aprendem rápido, né? Então, hoje as crianças são protegidas por uma série de estatutos, de leis, de direitos, e às vezes elas acabam provocando os pais, argumentando com base nessa lei que eles vão aprender na escola, né? Mas o que o autor vai falar sobre essa questão da proteção é justamente que muitas vezes a criança ela é, ela, né, ela é mais frágil, ela ainda está naquele processo de formação, né? Ela ainda não entende certas coisas direito, né? Ela não é um mini adulto, ela é uma criança, ela vai ser um adulto, ela está num processo de desenvolvimento até se tornar um adulto no futuro. Então, essa criança precisa ser protegida pelo Estado e pela família ao longo desse processo de transformação, ok? Mas no texto, o autor vai falar sobre a proteção da criança no sentido de crianças que pertencem a grupos vulneráveis, né? No texto, ele vai falar desses grupos vulneráveis como pertencentes a uma minoria política, né? Ou pessoas que tenham acesso a determinados direitos. Aí ele vai dar como exemplo a questão das pessoas com deficiência, né? Então, a lei moçambicana vai dizer que toda criança tem direito à escola, digamos. Mas, quando a lei fala isso, toda criança tem direito à escola, é uma coisa ampla, falando todas as crianças. Aí a gente tem que pensar nesses grupos vulneráveis, né? Nesses grupos minoritários. Então, a criança com deficiência, ela está inclusa aí dentro, desse todas as crianças, não é? Mas como é que essa criança vai para a escola? A escola está preparada aqui em Moçambique para receber essa criança? A escola está preparada para receber essa criança com deficiência? Ok? Como fica o caso das crianças e adolescentes que engravidam, né, durante a adolescência? Ou até a criança, né? Tem casos de meninas que engravidam com 12 anos,
Teve um caso no Hospital Central, que trouxeram para o Hospital Central para ela poder ter parto no Hospital Central, que era uma criança de 9 anos de idade que estava grávida. Então, como é que fica o caso dessas meninas que engravidam na adolescência? A gente tem uma regra que diz que as meninas que ficam grávidas têm que ser transferidas para o curso noturno. Elas não deveriam conviver com as outras meninas para não influenciar. A lei não fala isso, tá? Isso é a concepção que muitos... a lei só diz que... porque a lei... Deixa eu só explicar. A lei entende que se esta menina engravida, ela vai precisar trabalhar para sustentar a criança. Então, a lógica é essa, pelo menos é a lógica que se pensou quando se criou a lei. Então, a lei diz que se essa menina engravida, então você transfere ela. Ela não vai ser expulsa da escola, como acontecia antigamente. Então, você vai fazer o quê? Em vez de você expulsar essa menina da escola, você transfere ela para o curso noturno para que ela possa não abandonar a escola. Isso é a concepção. Mas não é assim que funciona na prática, né? Muitas meninas alegam, ou o pensamento de alguns educadores é que aquela menina, estando ali dentro da sala de aula gestante, que ela vá influenciar de forma negativa as outras colegas, né? Então, se exclui essa menina e manda ela para o curso noturno, ok? Outra questão é que a gente sabe, de fato, como funcionam os cursos noturnos aqui em Moçambique, né? Então, sem professor, sem energia elétrica. Então, você tirar uma menina que está, vamos dizer, sei lá, nona classe, no horário da manhã, e jogar essa menina para nona classe, no horário noturno, automaticamente você está meio que empurrando essa menina para fora da escola, porque ela vai ter uma série de dificuldades, né? A gente sabe que muitas zonas não têm energia elétrica, o caminho para a escola são caminhos por estrada de barro, passa pelo mato. Então, com medo da violência, com medo de violação, de assassinato, muitas meninas abandonam a escola do curso noturno, né? Então, o autor no texto vai colocar: a gente precisa olhar para esses grupos, para essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade social, né? As adolescentes grávidas, as crianças com deficiência, as crianças em situação de rua, as crianças órfãs, também aqui dentro. Desculpa, não sei o que foi que aconteceu, não. Ele me derrubou da sala. Às vezes o Meet está fazendo isso. E aí ele diz que, tipo assim, é como se tivesse muita gente na sala. E não tá. Ontem eu estava dando uma aula para uma turma de mais de 30 alunos. Agora tem 5. Então não faz sentido. Às vezes ele está fazendo isso agora. Ele derruba você dizendo que tem muita gente na sala. E não tem. Então não faz sentido essa lógica deles. Ok? Então, voltando para aqui para o texto, muitas vezes as pessoas
essas famílias, essas crianças, elas não conhecem os seus direitos e não percebem, de fato, que estão sendo, de certa forma, descriminalizadas, né? Como eu falei, a criança, ela ainda está numa fase de desenvolvimento, ela ainda não é um adulto. Então, ela vai necessitar do apoio tanto da família, mas também do apoio do próprio Estado, que é o Estado que vai criar as leis, é o Estado que vai estar ali para proteger essa parcela específica da população. Então, a gente tem, né, a Convenção Internacional de Direito das Crianças, que ela serviu como base para a maioria dos países construírem os seus próprios estatutos, né, como disse o caso do Brasil, que tem o ECA. Então, a maioria dos países segue esse modelo dessa convenção, do que foi combinado, que foi acordado lá e assinado pelos nossos presidentes, para criar novas regras que vão substituir as doutrinas que existiam até ali, né? Como eu disse, se você não enxergar a criança enquanto detentora de direitos, você não enxergar a criança como alguém que precise ser protegido, tanto pela família, pelo Estado. Então, a gente tem, a partir dessa criação, a partir dessa Convenção Internacional de Direitos das Crianças, né, na década de 70, né, então a gente vai ter muitas constituições, como o caso da de Moçambique, né, que é posterior, que foi feita a primeira de 75, no contexto pós-independência. A brasileira também, a primeira constituição, a primeira não, a mais recente brasileira é a de 88, que também foi construída no contexto pós-ditadura militar. Então, essas constituições, elas vão consagrar a proteção à criança e ao adolescente como prioridade, estabelecendo direitos e deveres não apenas aos pais, né, mas também à sociedade de uma forma geral, né? Então, a gente vai ter a criação de órgãos de proteção da criança, a criação dos infantários, as regras que podem ou não ser feito, né, dentro das escolas. A gente tem, no Brasil, a gente já superou essa fase, né? Mas aqui em Moçambique ainda se tem um hábito, por mais que não seja permitido diante da lei, mas tem um hábito cultural, né? A gente chama no Brasil de palmatória, né? Que é pegar uma régua, um pedaço de árvore, alguma coisa, e o docente, o educador, o professor, bater nas crianças na escola. Isso é proibido por lei, não só aqui no Brasil, mas em diversos países no mundo, como em Moçambique. Mas isso é uma prática que acontece, e que muitos pais até isso foi naturalizado de uma forma que, se você diz para o pai, né, para a mãe, diz, porque o educador bateu no seu filho na escola. Mas bateu por quê? Bateu porque a criança disse um palavrão na sala de aula. É para bater mesmo, porque na minha época eu apanhei e deu certo, então tem que bater mesmo. Então, você tem a lei dizendo que o educador não pode bater, o professor não pode bater na criança, né? Que vai de encontro à Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ok? Mas você vai ter aí uma questão cultural enraizada e a gente naturaliza o docente bater na criança como algo permitido, como algo que de fato pode acontecer, ok? Em relação à questão dessas crianças vulneráveis, por mais que as leis elas vão oferecer um tratamento diferenciado, principalmente para as crianças em situação de risco, né? Como é o caso das crianças órfãs, das crianças em situação de rua, né? O Estado, principalmente o Estado moçambicano, ele ainda não alcançou um resultado esperado. A gente ainda observa
várias e várias crianças morando na rua, né? Aquelas crianças, quando a gente passa, a gente vai na padaria, tá lá aquela criança dormindo embaixo de uma marquise. Não é para aquilo acontecer. Tanto do ponto de vista efetivo, né, da lei, né, como de uma questão de humanidade. Aquela criança deveria estar ou no seio familiar, morando com sua família, ou se por algum motivo essa família é ausente, por um caso de falecimento, os pais morreram, a criança foi para a rua, ou por um caso de violência doméstica. Muitas dessas crianças alegam que estão na rua porque sofrem violência em casa, então preferem estar na rua. Então, seja qual for o fator que empurrou essa criança para a rua, se você não tem a família, se você tem a ausência dessa família, você teria que o Estado assumir este papel, certo? Mas o Estado moçambicano, eu não é, falando, criticando apenas Moçambique, que no Brasil também acontece, a gente tem um elevado número de crianças vivendo em situação de rua no Brasil, ok? Então, mas para o Estado moçambicano, ele ainda não, nem o Brasil, eles também ainda não alcançaram os resultados esperados desde lá da Convenção dos Direitos Humanos, na década de 70, no qual o Estado teria que ter essa responsabilidade de apoiar esses grupos e essas crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, ele vai colocar no texto que é necessário, sim, uma mudança efetiva, tanto do ponto de vista de conhecimento da população sobre o que são seus direitos, o que são seus deveres, como também que o Estado, através das entidades públicas, né, e a sociedade, através do terceiro setor, assumam o seu papel de promoção social, né, de inclusão dessas crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social, para que elas possam viver de forma plena em sociedade, elas vão precisar do apoio do Estado, porque elas ainda são crianças e não vão conseguir fazer isso sozinha. Outra questão que a autora vai abordar no texto é, de fato, o próprio conceito do que é ser criança. O conceito de infância, o conceito de adolescência, né? Que esses conceitos eles vão variar conforme o tempo, conforme o espaço, conforme o contexto histórico e cultural daquela sociedade, né? Então, a ideia da infância, do que é ser criança, ela não é universal, certo? Então, ser criança em Moçambique tem um construto, uma construção social, um imaginário sobre o que é ser criança, né? E o que é ser criança em Moçambique está moldado por uma série de fatores, né? Tem a ver com a nossa história, tem a ver com a questão financeira, do desenvolvimento financeiro desse país. Aqui em Moçambique, menos, né? A gente está falando de um país que 97% da população é negra. Então, como eu disse para vocês, a questão de raça não pesa tanto quando a gente olha para o contexto moçambicano. Mas, como eu disse, nesses textos que a gente vai ler, que vão trazer a experiência brasileira ou a experiência portuguesa, esse contexto de raça, ele vai sempre surgir, porque, de fato, quando a gente olha para a pobreza no Brasil, ela tem uma cor, e é a cor negra. Então, a maioria das crianças em situação de rua no Brasil são crianças negras, né? Quando se vai, vamos dizer, a gente falou sobre famílias adotivas, né? Tá uma lei agora no Brasil tentando derrubar isso. Porque quando você vai adotar uma criança, então você vai colocar a sua vez. O casal vai lá e diz o que é que ele imagina, como ele pensa essa criança. Então você vai dizer, você quer uma criança tipo, maiorzinha, de 8, 10 anos, ou você quer uma criança menor,
entre 2 e 5, ou você quer um bebê. Então, a pessoa vai dizer, não, eu quero um bebê, né? Ou, no máximo, uma criança até 2 anos. Qual o sexo? Menino ou menina? Tá? Tenho preferência por meninas. Ok. Qual a cor da pele? Então, quando a gente vai olhar os estudos em relação a isso no Brasil, a gente vai voltar que a maioria dos casais escolhem crianças brancas. E as crianças negras vão ficando lá nesse orfanato sem conseguirem ser adotadas. Então, quanto maior a idade desta criança, também vai ser maior a dificuldade dessa criança ser adotada. Né? Então, no contexto brasileiro, a questão da raça faz sentido, ok? Só fazendo esse adendo, porque às vezes quando eu falo de raça aqui em Moçambique, vocês acabam olhando para a própria realidade apenas de vocês, mas isso aqui não faz sentido. De fato, aqui dentro de Moçambique não faz tanto sentido, porque, de fato, quando você chegar, você pode afirmar, a maioria, se não todas as crianças que estão nos orfanatos moçambicanos para adoção, são crianças negras. Sim, mas aí já não é uma questão de racismo estrutural. É porque, de fato, a maioria da população moçambicana é negra. Então, é nesse sentido que os orfanatos em Moçambique estão cheios de crianças negras. Só para fazer esse adendo. Ok? Deixa eu ver aqui o que foi. Ok. Então, voltando à questão do que é ser criança. Então, a gente vai ter, como eu disse, essa série de definições do que é ser criança, do que é essa fase da infância, certo? E isso vai variar, como eu disse, de país para país, de cultura para cultura. No texto, ela vai trazer a definição da Michelle Bredel, né, que vai falar que, para ela, a infância seria um período, o período de desenvolvimento humano, né, para essa autora. Então, a infância seria isso. Enquanto ser criança tem mais a ver com questão de biológica, né, com idade, né, mais a ver com a biologia do que com o próprio desenvolvimento, né? Então, você pode ter, principalmente as crianças com algum tipo de deficiência, né? Um autismo, alguma outra deficiência cognitiva, né? Que essa criança ela já tenha uma idade biológica, né, de 15 anos. Não, então, 15 anos dentro do conceito de criança e adolescente, 15 anos é adolescente. Mas, do ponto de vista cognitivo, essa criança ela está atrasada no seu desenvolvimento. Ela ainda não saiu da infância. Então, ela vai fazer essa distinção. Uma infância sendo a questão do desenvolvimento cognitivo e a ser criança ter a ver com a idade, com a biologia, né? Com esses aspectos biológicos da criança. Como eu falei, a gente tem ao longo da história, essa mudança sobre o que é ser criança. Como eu falo, a gente já tinha visto o texto que a gente viu, o texto do Aires, que ele vai falar que a criança era vista ao longo da história como esse mini adulto, e ao você ser um mini adulto, você tem as mesmas responsabilidades que um adulto, né? Então, isso vai mudando, né? Isso vai mudando ao longo da vida. Ele vai colocar que do texto ela coloca que até o Renascimento, o período renascentista, a criança era vista como um adulto imperfeito, ainda em formação. Já a partir do século XVIII, influenciada pelos pensamentos do Rousseau, pelaquela visão romântica, a criança ela vai começar a ser valorizada
né, no período da infância, da inocência. Então, você vai ter agora uma criança que precisa ser protegida, né? Então, você vai tendo uma mudança de pensamento ao longo da história, né? A grande questão, como eu disse em relação ao que perdura até hoje, é o que é ser criança, por mais que a gente entenda hoje que, de fato, uma criança não deveria, né, trabalhar. De novo, como eu discutei, não é ajudar em casa, não é nesse sentido, ok? A gente está falando, essas crianças que saem de manhã, vamos dizer, à noite, a gente passa a noite na cidade aqui, nas sinaleiras, está aquelas crianças no frio, sozinhas, vendendo coisas no sinal, né? Crianças que vão para os mercados, para Manini e Fajardo, para carregar sacolas muito pesadas, caixas muito pesadas, para ganhar 5, 10 meticais. A gente está falando desse tipo de trabalho, de um trabalho pesado, ok? Um trabalho que não deveria estar sendo executado pela criança. Não no sentido de ajudar em casa, só para fazer esse diferenciamento, essa diferenciação em relação ao tipo de trabalho. Mas a grande questão, de fato, quando a gente vai falar sobre isso, é a questão da desigualdade social. Porque quando a gente olha para uma criança, digamos, uma criança num país desenvolvido, né, os Estados Unidos, né, o trabalho muitas vezes se torna até como se fosse uma brincadeira, né, literalmente. Todo mundo já assistiu série, filme americano, que eles fazer a famosa limonada e botar para vender na porta de casa para ganhar $1. Então, criança brincar de ser vendedor, né, para ganhar um trocado. Vamos dizer, eu quero uma boneca. O pai diz, então você vai para a porta de casa vender limonada. Então, essa infância, essa adolescência, ela é marcada por questões de desigualdade social, certo? Então, as crianças que a família tem um melhor poder aquisitivo, essa criança ela vai ter acesso a recursos e a oportunidades que vão diferenciar a sua experiência. Então, vou dar exemplo do meu filho. Então, o meu filho ele vai para a escola num determinado horário. Então, de manhã ele está na escola. À tarde ele está na explicação. No início da tarde ele está na explicação. No final da tarde ele vai para o futebol, né? Tem os dias da semana que ele vai para o karatê. E tem os dias da semana que ele vai para o inglês. Então, essa criança, ela está tendo acesso a uma série de oportunidades que, se a gente comparar a uma criança, né, que mora, digamos, na Mafalala, que mora em Cogolote, não vai ter. Salvo a escola, né, como a gente diz, pela lei moçambicana, a educação ela é universal e gratuita. Mas a gente sabe que a questão da qualidade é o que pesa, né? Enquanto você tem uma escola privada e a criança tem acesso a tudo do bom e do melhor, você vai ter uma escola do Estado que a criança tem que levar o tijolo para sentar. E a aula vai ser embaixo de uma árvore ou de uma lona, que o docente botou uma lona para se proteger. Que a criança tem que levar bombona de água de torneira para a escola, porque a escola não tem água para dar descarga. Se tiver casa de banho, ainda já está bom. Então, essas duas crianças vivem realidades sociais, econômicas totalmente distintas. E o caráter, o desenvolvimento dessas crianças vai ser moldado por essas experiências, certo? Então, essa criança que tem menos acesso a oportunidades, ela não brinca, ela não se desenvolve enquanto criança, tipo brincar de bola, brincar de carrinha, porque ela
quando chega da escola, ela tem que fazer o almoço dos irmãos menores. Ela passa a tarde com um bebê na neneca. Essa criança ela não tem as mesmas oportunidades. Então, ela vai ser moldada de uma forma diferente das outras crianças, porque ela não vai ter acesso a o que é ser criança. Ele não vai ter acesso à infância. A infância dessa criança, esse período de desenvolvimento, ele vai ser tolhido, ele vai ser cortado. Então, ela não se desenvolve da mesma forma que a outra criança. Isso, quando chegar lá na adolescência, vai atrapalhar. Não estou dizendo que é só por esse motivo, mas você tem os casamentos prematuros, você tem a gravidez na adolescência, porque essa menina, ela assumiu a responsabilidade, se a gente pensar no sexo feminino, de ser mãe dos irmãos desde criança. Então, quando ela entra na adolescência com 14, 15 anos, ela engravidar e ser mãe da sua própria criança, para ela não é algo errado, é algo naturalizado, porque ela desenvolve, ela executa esse papel desde a infância, desde a primeira infância. Ela é mãe do seu irmão, então, para ela é normal ela ser mãe do seu próprio filho quando estiver na adolescência. Então, tanto a adolescência como a infância vão ser construções sociais, certo? E que a classe social que tem mais privilegiada, que tem mais acesso, essa criança ela vai viver, vai ter outras experiências, né? Que essas crianças não têm, porque, como eu falei, elas vão ser marcadas pela necessidade de assumir papéis de adultos desde criança. Então, cabe aí ao Estado, né, assumir esse papel. O Estado ele teria que promover, né, ações sociais, ações de proteção, né, à, à infância, ações de proteção à criança. Coisa simples, né, que a gente não tem, mas digamos dá uma coisa bem simples, vamos dizer, as escolas, né? A escola tem um parquinho, a escola tem uma parede e essa parede estiver pintada com desenhos de boneco, de coisa, atividades que essas crianças possam desenvolver de brincadeiras, aprender através de brincadeiras. Uma coisa assim, você fazer, a gente chama de amarelinha, aquele desenho que a gente faz no chão, 1, 2, 3, 4, até a criança chegar lá. Aquilo a criança está aprendendo os números através do lúdico, através da brincadeira. E a gente não tem isso no dia a dia. Eu estou dizendo que a escola deveria ter um parquinho, a escola deveria ser pintada, ser colorida. Essa escola nem parede tem. Como é que eu vou te dizer que eu tenho que a parede da escola deveria ser pintada com desenhos, com colorido, né? Porque a criança trabalha muito com o visual, né? Com as cores. Se a minha escola nem parede tem. Então, é aí que entra a responsabilidade do Estado, né? É aí que entra a responsabilidade do Estado. O Estado tem que promover uma vida digna, né? A gente falou, na lei, o princípio da dignidade humana. A lei diz que o Estado tem que assegurar a dignidade, em algumas constituições fala ainda do termo felicidade, para todas as crianças. Então, uma criança que... Quem pegar a chapa, ou andar aqui na Eduardo Mondlane, você tem uma série de escolas privadas aqui na Avenida Eduardo Mondlane. Tem a Cinderela, tem uma outra mais à frente, você passa na frente, você vê. Tem uma na frente do Ministério da Saúde. Então, você passa ali e vê a escola toda pintada, a escola com parquinhos, as crianças brincando. Então, nessa primeira infância, a brincadeira ela é muito importante. Então, se você se afasta da cidade e vai para a escola do Estado, uma escola pública, a realidade é toda diferente. Não precisa nem se afastar.
Um dia desse entrei aqui na escola primária do Alto Maia e eu fiquei impressionada com a destruição da estrutura escolar. É um prédio muito grande, né? Em termos de estrutura, seria um prédio muito bom, mas ele estava totalmente destruído. E não era nada aconchegante, receptivo, não sei se pode ser uma escola primária. Então, tipo, era carteiras quebradas, sem janelas. Então, tipo, chuva, crianças com as professoras colocando plástico, no frio, as crianças têm que ficar com um casaco pesado na sala por causa da fria. Então, vocês percebem que essas crianças não estão tendo a mesma oportunidade? E isso começa aqui, na primeira infância. Isso vai, até chegar lá na frente. Aí eu vou dizer, digamos, para fazer a prova de seleção para entrar na UEM. Mais uma vez, o ensino, ele é gratuito. E qualquer pessoa pode se inscrever. Mas será que uma criança dessa escola que eu dei o exemplo, que não tem parede, que a criança senta numa tijoleira, ela vai ter a mesma ela não teve a vida toda as oportunidades de desenvolvimento. Então, ela vai ter a mesma capacidade de competir numa prova de uma criança que estudou nessa escola, digamos, uma Cinderela? Não vai ter, certo? Então, como eu disse, é aí que entra a responsabilização do Estado, ok? Então, no texto, ela vai voltar novamente a falar sobre essa questão, que eu não vou me repetir, sobre as famílias, né? Então, ela vai focar de novo, ela vai focar agora nas famílias. Na primeira parte do texto, ela falou sobre as famílias homoafetivas, que teriam que ser protegidas dentro da questão do direito, e mais à frente no texto, ela vai falar sobre a questão das famílias monoparentais, certo? Que, mais uma vez, o Estado deveria proteger esse direito de convivência familiar da criança com os pais, de uma forma geral, porque a convivência da criança com os pais, certo? Isso vai fortalecer os laços afetivos dessa criança. Então, quando ele está falando aqui, quando ela fala sobre isso no texto, ela não está, de novo, hierarquizando que um tipo de família é melhor do que o outro. O que ela está dizendo é que, de fato, a gente tem que entender que as famílias mudaram. Então, hoje a gente tem famílias monoparentais, a gente tem famílias homoafetivas, e que o direito, a legislação, as leis, têm que proteger essas famílias. Então, quando ele fala sobre o âmbito do direito de convivência, a gente tem, né? Então, a gente tem, aqui em Moçambique, você tem a lei da família, que mesmo que em caso de divórcio, né, de ruptura, de separação dessa família, a lei da família vai dizer que, do ponto de vista econômico, essa criança tem direito a uma pensão alimentar, né? A gente chama no Brasil de pensão alimentícia, que esse pai vai ter que marcar com um determinado valor, uma despesa mensal, para ajudar financeiramente essa mulher, certo? E do ponto de vista de convivência, a lei também vai determinar, né? Aí vai depender do entendimento do juiz. O juiz pode determinar todo fim de semana, ou o juiz pode determinar fim de semana sim, fim de semana não, que essa criança vá para a casa do pai, para que essa criança possa conviver com o pai. Então, a gente volta lá para o início do que ela falou. E o que eu disse para vocês, Moçambique tem leis eficazes, ok? O problema é que essas leis não se fazem sentir na prática, no dia a dia. Ou porque você não tem um órgão que vá fazer essa cobrança de forma efetiva
eficaz, no caso de descumprimento dessa lei, ou também por uma falta de desconhecimento, né? A gente vê muitas mães aqui em Moçambique que criam seus filhos sozinhos. Mas ela cria o filho sozinho, não que ela não saiba quem é o pai, ela sabe muito bem quem é o pai, mas ela não entra com ação na justiça por uma série de fatores, ou por desconhecimento da lei, ou por falta de dinheiro, de recurso financeiro para pagar um advogado. Muitas vezes também esse homem, ele vive de trabalho informal, então não tem... Deixa eu só parar aqui. Só um momentinho. Então, existe essa falta de desconhecimento em relação à lei, mas também existe um grande dificultador quando a gente olha para dentro da realidade moçambicana, que de fato é o fato da maioria da população moçambicana trabalhar na informalidade, né? Que deveria ter uma mudança na lei nesse sentido. No Brasil já foi modificada, ok? Então, a legislação brasileira diz que o homem ele tem que pagar 10% do seu ordenado para cada filho, ok? Então, se ele tiver 3 filhos, é 30% do ordenado dele, do que está lá no olerite dele. Aí, no caso dos homens que trabalham na informalidade, que não tem um emprego, né? Motorista de ango, uma pessoa que vende roupa de fardo, é uma pessoa que trabalha na informalidade. Então, essa pessoa, ela vai pagar 10% do salário mínimo da categoria que mais se aproxima. Então, digamos, eu tenho uma categoria, porque aqui lá no Brasil a gente fala salário mínimo, porque Brasil, Portugal, não é salário mínimo por categoria, é salário mínimo do Estado. Então, a gente tem lá no Brasil, a pessoa não pode receber menos que 1.000 e poucos reais, que daria em torno de 12 mil meticais. Em Portugal, o salário mínimo é 960 euros, né? Que daria em torno de 60 mil meticais. Então, esse cálculo da pensão alimentar, a pensão alimentícia é feita com base nesse salário mínimo. Então, a pessoa, mesmo que viva na informalidade, ela vai ter que pagar 10% de um salário mínimo. Então, digamos, se o salário mínimo no Brasil é R$1.000, essa pessoa tem que pagar R$100 para cada filho, né? Que seria algo em torno de 1.200 meticais por cada filho. A gente sabe que 1.200 meticais não dá para você sustentar a criança o mês inteiro, mas é um direito que essa criança tem. E muitas vezes a gente acaba não recorrendo a esse direito que a criança tem por desconhecimento, por falta de recurso e por uma série de fatores. Então, no texto ela vai colocar que o Estado também aí tem que proteger essas famílias. Então, acesso a... Lá no Brasil já tem. Se eu sou uma mulher que eu não posso pagar um advogado, eu posso recorrer ao Estado. E o Estado vai me delegar um advogado, e esse advogado vai me ajudar no meu processo de divórcio, no meu processo de pensão alimentar, e eu não vou pagar nada. A prestação jurídica, ela vai ser gratuita. Quem paga o advogado é o Estado, ok? Então, é uma forma de você, mais uma vez, proteger essa família, né? Então, você vai proteger essa criança, né? E permitir que essa criança possa conviver com a sua família, com os seus pais, certo? Ainda dentro, como eu disse, esse texto é um texto brasileiro, ele vai falar sobre um projeto, né, desenvolvido pelo governo brasileiro, que esse projeto ele visa fortalecer a questão dos vínculos familiares e também vínculos das crianças com a própria comunidade, né? Buscando preservar e restabelecer laços que estão perdidos. Crianças que não convivem com os pais, crianças que não convivem com os avós. Então, você vai ter uma série
de ações que vão tentar fortalecer a família, certo? Então, se você tem uma família pobre, essa família ela pode solicitar auxílio do governo para o governo dar um benefício social mensal para essa família, que esse benefício social ele vai ser utilizado principalmente dentro da questão da compra de alimentos, certo? Que a gente tem uma série de programas lá no Brasil nesse sentido. Aqui em Moçambique também existem programas nesse sentido. Tem o PSA, que é o Programa de Subsídio Alimentar, tem o PSSB, que é o Programa Social. Esqueci o outro, não sei o que é. De não sei o que básico, social básico, faltou o outro S, são 2 S's. Programa de Segurança Social Básica. Isso, estava tentando lembrar o que era o outro S. Então, aqui em Moçambique também existe esse tipo de programa que vai ajudar, principalmente, esses programas, eles prevêem, no âmbito da família, mulheres grávidas ou famílias com crianças de 0 a 2 anos. Então, essas famílias têm direito a solicitar uma bolsa, um auxílio do governo moçambicano, está em torno de 1.200 meticais, varia, né, de acordo com a quantidade de filho e tal, mas é algo entre 600 e 1.200 meticais, certo? De fato, docente, 1.200 meticais hoje só compra o arroz, né? Concordo com vocês. Mas para uma família que não tem nada, já garantir o arroz do mês já é uma ajuda. Lógico que esse valor poderia ser um valor melhor, né? No Brasil, um desses programas, né, que é o Bolsa Família. Pois não, Julieta? Docente, nós estamos a Pois ser não. precisados numa outra aula. O docente já está a chamar lá. Ok, Sim. pode-se embora, vá. Quem for Tá para certo, outra aula docente, pode ir. obrigada. Boa Sim, aula. velha, Anastácia, o docente está à nossa Pronto. espera. Pronto, Aldina, pode-se embora. aula do outro lado. Pronto, eu vou só terminar aqui e vou colocar a gravação lá no YouTube depois, tá? Sim, bem, docente, obrigada. Agradecido. Tchau, tchau. Sim, Boa docente, aula. obrigada. Tchau, tchau, boa. Tchau, tchau. Então, eu vou terminar a gravação para poder colocar lá no YouTube para vocês poderem terminar de assistir e também o pessoal da turma da noite para eles poderem assistir. Oi, Claudina. Bom dia, docente. Bom dia. As meninas disseram que vai começar a aula do outro docente lá, tá? Tá bem, docente, tá bem. Tá? Boa aula para vocês. Obrigada, docente. Boa aula, Anastácia. Não tem nada a falar, docente. Não, eu estou dizendo assim, porque a Zélia disse que o docente já está chamando na outra sala, para você ir lá para outra sala. Tá certo, docente. Tá bom? Boa aula, viu? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Pronto. Então, eu vou deixar aqui a gravação para concluir só aqui. Só falta acho que um slide. Concluir e depois boto a gravação para vocês poderem assistir e também o pessoal da turma da noite poder assistir essa aula posteriormente. Ok? Então, o que eu estava falando é que, de fato, a gente pensar que esse valor que é pago pelo governo moçambicano é um valor muito baixo, né? Se a gente comparar com outros países.
No Brasil, está cerca de R$ 8.000, o benefício, R$ 8.000, não, desculpa, a gente converte para metical. Está em cerca de 8.000 meticais por família, e em Portugal está 15, dá cerca de uns 40.000 meticais. Também o RSI, que é o Rendimento Social de Inserção, e em Portugal, e no Brasil é o Bolsa Família, é o principal, né? Existe outra série de programas, né, que vão atender, apoiar essas famílias do ponto de vista, principalmente do ponto de vista socioeconômico e do ponto de vista alimentar, certo? Então, vou para as conclusões, né, para as considerações finais, para poder finalizar a aula. Então, como eu falei, esse texto, ele vai discutir, de fato, a importância do desenvolvimento pleno do ser humano, né? E que esse desenvolvimento, ele é multidimensional. Então, ele não é apenas a escola, não é apenas a família, ele vai ser em várias vertentes. Então, o caráter da criança, ele vai ser desenvolvido. Boa tarde, Angelinho. Bom dia, Angelinho. Bom dia, docente. Bom dia. As meninas disseram que começou a aula do outro docente. Sim, já começou a aula do outro docente, sim. Pronto, aí pode ir para lá. Eu só estou pensei fazendo talvez algumas... Oi. Pensei que tivesse algumas colegas nesta aula aqui. Não, a gente mandou todo mundo para lá já. Aí eu combinei com elas que só está faltando só a consideração final, né? Menos de 5 minutinhos eu termino. Aí o que eu vou fazer? Eu estou gravando a aula e eu vou colocar a aula no YouTube. E depois eu vou mandar o link para vocês do YouTube. Para vocês e também para o pessoal da turma da noite, para o pessoal da turma da noite poder assistir a aula. Aí eu vou só terminar agora, só as considerações finais e vou botar lá. Tá bom, docente. Obrigada. Nada, boa aula, viu? Obrigada. Nada. Pronto, então, só para finalizar, então, como eu estava dizendo aqui, a gente olha para a questão do desenvolvimento da infância, da criança, nesse sentido multidimensional, de várias vertentes. Então, a gente vai ter a família, você vai ter a escola, a igreja, o próprio Estado, né? Atuando nesse desenvolvimento humano, certo? Quando a gente fala, a gente sabe qual o papel da família, né? E qual o papel da escola, né? Mas ela vai destacar no texto o papel do Estado, em especial. Então, o Estado, ele tem esse papel também de desenvolvimento, de responsabilidade. A responsabilidade ele não é apenas da família e da escola. O Estado também tem a sua responsabilidade, principalmente no sentido de proteção dos direitos fundamentais. Que direitos fundamentais são esses? O direito à saúde, né? O direito à escola, porque, tipo assim, você pode ter dinheiro para pagar a escola do seu filho, e o seu filho vai ter acesso à escola. Mas tem a grande parcela da população, principalmente dentro do contexto moçambicano, não tem acesso à escola. Então, cabe ao Estado, e isso, de fato, o Estado fornece, certo? Educação e saúde gratuitas. Isso faz parte do sistema de proteção social do governo moçambicano, desde a independência, né? Desde 1975, o governo instituiu isso como parte do seu plano de ação. Educação e saúde gratuitas. A grande questão, quando a gente fala em relação a Moçambique, sim, é
De que forma isso funciona na prática? A gente tem educação e saúde? Sim, mas a gente não tem uma educação de boa qualidade. Aí tem uma série de fatores. Então, falta professor, falta formação para esses professores, falta principalmente infraestrutura das escolas. O que se alega são duas questões principais. É a destruição da infraestrutura, que muitas escolas foram destruídas na época da Guerra Civil, mas a Guerra Civil terminou em 1992, o Acordo de Paz é 1992. Então, já se passaram mais de 30 anos, né? Então, já dava tempo de reconstruir essas escolas que estão destruídas, né? Então, a gente tem uma criança estudando embaixo de uma árvore, um professor lecionando sem quadro para escrever. O professor vai falando e as crianças vão copiando. As crianças sem material escolar, né? Você tem um caderno para dividir para 2, 3 filhos, que as famílias não têm dinheiro para comprar o caderno. Eu já vi escolas também aqui que é um docente para todas as classes. Então, o que é que o docente faz? Segunda, ele dá a primeira classe, terça, ele dá a segunda classe, quarta, ele dá a quarta. Então, o aluno da primeira classe, ele vai ter aula só uma vez por semana. Porque aquele docente, não é que o docente seja culpado, é uma falha do Estado. O docente é um docente para todas as crianças da escola. Então, a gente tem essa falha do Estado, né? Então, Moçambique funciona, mas Moçambique funciona na lei, no papel, não funciona na prática. Então, para resolver os problemas sociais daqui de Moçambique, não basta apenas criar lei, é necessário aplicar, garantir a aplicação dessa lei, ok? Então, a questão, como eu falei, da falta de controle. Então, o controle judicial das políticas públicas, ele vai ser uma ferramenta que seria fundamental para garantir essa efetividade, né, do direito e da inclusão social. Então, se a escola não está funcionando da forma correta, a quem eu, enquanto pai, devo procurar? E esse órgão que eu procurar, ele vai conseguir resolver o problema ou não? Um caso simples, vamos dizer, como eu disse, a questão da violência dentro das escolas, né? Então, se essa criança, o professor, o educador, bate nessa criança na escola, a quem eu devo procurar? Quem vai garantir o direito dessa criança? Ok? Então, a autora coloca essa como um principal questionamento. Moçambique é um estado que funciona na lei, no papel, mas esse papel é letra morta, ele não sai do papel. Na prática, no dia a dia, a educação em Moçambique não funciona de forma adequada, certo? Então, ela vai finalizar o texto afirmando que, de fato, a dignidade da pessoa humana, ela está diretamente relacionada à questão da proteção da família, da proteção da criança, e isso vai contribuir, né, quando você protege a família, você vai contribuir para um ambiente saudável e seguro para o desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Então, ela coloca que, embora a gente observe que existem alguns progressos, né, desde a Convenção do Direito da Criança na década de 70 até hoje, ainda muita coisa por ser feito, né? Porque as crianças em Moçambique ainda sofrem, né, muito com a falta de acesso à escola, e somente com a violência doméstica em casa, né? Eu vi recentemente uma reportagem de uma menina, eu não vou lembrar qual foi o distrito, que essa menina se tinham repartido, digamos assim. Cada pessoa da família tem direito a um pão, certo? Então, tinham 5 pães, 5 membros, cada um tinha direito a um membro. Essa menina comeu
um pedaço do pão que estava destinado para a mãe. Né? Então, quando a mãe chegou do trabalho, o pão tinha sido retirado, uma parte do pão. Então, esta mulher esquentou óleo quente e colocou as duas mãos dessa criança dentro do óleo quente. E a criança teve queimaduras de 3º grau. A população, né, da zona ficou revoltada, pegaram essa criança, levaram para o hospital e chamaram a esquadra. A mulher foi levada para a esquadra, foi ouvida e foi liberada. Ela alegou que ela estava ensinando a filha a não pegar o que é dos outros. É papel da família ensinar a criança o que é certo, o que é errado? É. É correto eu ensinar a criança que para ela não roubar o que é dos outros, ela vai ter as mãos dela queimadas no óleo fervendo? Não. O que é que aconteceu? Essa mulher foi ouvida, quem atendeu ela na esquadra entendeu a punição que ela deu à criança como um exemplo, que essa criança agora vai aprender e ela vai ser um adulto que não vai roubar as coisas dos outros. Então, a pessoa que recebeu essa mulher na esquadra entendeu que a mãe estava correta e liberou ela para ir para casa. E a criança teve alta do hospital e foi enviada para morar de volta com a mãe, que também era sua agressora. Então, a população estava revoltada com isso, que a população queria que aquela criança fosse retirada daquela mulher e fosse entregue para o pai ou para os avós, mas não que ficassem com essa mulher. Então, quem protege essa criança? Qual o papel do Estado na proteção dessa criança? A população procurou a esquadra. A esquadra não protegeu essa menina. O hospital não protege essa menina. Então, quem vai proteger as nossas crianças? Certo? Então, vamos deixar aqui só essa reflexão. Então, mais tarde, a gente vai continuar a nossa aula, né? Continuar trabalhando mais uma vez com o papel da criança dentro da sociedade moçambicana. Tá certo? Então, agradecer aos que estavam aqui presentes, que tiveram que sair para ir para a aula, ok? Então, mais tarde a gente se encontra para a segunda parte, que vai ser o texto 15, ok? Então, obrigada a quem estava presente e o pessoal da noite que não estava presente, o pessoal da turma de Sociologia da Família da Noite, do pós-laboral, aproveita para assistir a aula, né? E a gente se encontra mais tarde, tá bom? Tá. Muito obrigada.